Olá! Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do mês. É a atualização do projeto Zero Dívidas e Parcelas no Cartão. Esse mês é dezembro, esse mês é o último mês do ano, é o fechamento do ano. Vamos ver como é que eu vou sair. Bora lá! Então, pessoal, vamos conversar sobre o projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Esse projeto, quem não conhece, se caiu aqui de paraquedas, ele é um projeto criado por uma blogueira chamada A Origem, né? Saiu do canal Cris Budget, do jeito que eu faço, eu acho que é esse o nome do canal. Vai estar aqui na descrição o link pro canal, tá? Porque eu sempre gosto de dar os créditos. Então ela começou e várias outras pessoas se inspiraram e criaram seus projetos, às vezes iguais, outros parecidos, outras desenvolveram outras técnicas, fazem planilhas, fazem planners. Cada um adaptou a sua realidade, querendo e buscando zerar as dívidas, né? Quem me acompanha sabe que eu gasto um terço do que eu ganho, eu gasto pagando dívidas. E essa é uma realidade que nós não gostamos, nós reconhecemos, né? Eu acho que o primeiro vídeo do canal foi eu admitindo a origem das minhas dívidas. Eu quero só fazer uma ressalva, porque uma pessoa me perguntou sobre o carro, né? Que é a minha meta de 2025 é comprar um carro, meta familiar, né? Minha e do meu esposo. E como é que pode comprar um carro sendo que tá cheio de dívidas? Eu disse assim, gente, mas em primeiro lugar, né? As minhas dívidas, elas estão todas em dia, tá? Eu não tenho nada que eu esteja devendo, assim, tipo, devendo no sentido assim, atrasado para o banco. Eu estou honrando todos os meus compromissos. O que eu estou buscando é pagar antecipadamente para me livrar da dívida e ter esse recurso financeiro para aumentar meus investimentos, para conseguir metas mais avançadas, por exemplo, a independência financeira, outras metas, né? Mas eu, digamos assim, trocar de carro atualmente é uma necessidade para mim, porque eu preciso do carro para me locomover, meu marido e eu, né? Então, o carro que nós temos hoje, nós estamos gastando muito em manutenção e ele já não está valendo mais a pena nós termos. Então, pensando nisso, nós decidimos. E quando eu disse que talvez vá ter uma alteração nesse projeto, porque na ordem que eu coloquei lá, quando eu disse que eu ia fazer bola de neve, que eu ia pagar essa, mais essa, talvez nós vamos ter uma alteração na ordem que nós vamos pagar as dívidas. E é importante também deixar claro para vocês que eu tenho uma reserva financeira num montante, embora eu esteja fazendo na camada 1, né, que é como vocês, que é a camada em dinheiro espécie, eu tenho uma outra camada de reserva de emergência que está dividida em outros locais. Então, assim, não é uma coisa, tipo assim, que eu vou ficar sem nada de dinheiro ou algo do gênero. Não foi uma decisão responsável, né? Mas que é uma decisão minha. Então, esse esse vídeo fiz esse disclaimer, essa explicação toda, né? Porque às vezes alguém pode ter vergonha de perguntar. Eu tentei explicar esse comentário com o maior carinho e a maior clareza possível, né? Então, essa é uma meta. Eu sei que também tem pessoas que têm sonhos e metas de ter carro e não conseguem ter, né? E tá tudo bem, eu espero que essas pessoas consigam. Ou as pessoas acham que. Algumas pessoas podem achar que eu não deveria comprar carro agora. Mas também vai da realidade de cada um, né? E a gente sempre se respeita. Então vamos lá. Meu projeto zero dívidas parcelas do cartão. Vamos ver como é que está. O que nós pagamos esse mês. Aqui, pelo método bola de neve, estão os valores, o que eu paguei durante o mês, né? E aqui estão a atualização dos valores em que eu devo, né? Eu comecei aqui, eu acho que eu comecei o projeto em maio, tá, gente? Então, foram alguns meses em que vocês podem notar que o valor das dívidas está decrescendo, eu gosto de acompanhar sempre isso, né? O valor da dívida com o meu sogro, que como é pessoa física, nós fizemos um acordo, ele não está descendo, né? Nós estamos guardando um dinheiro para dar para ele num montante significativo, né?
Mas talvez isso aqui, isso é uma das coisas que talvez vão mudar, né? Se nós comprarmos o carro, a gente tá conversando e negociando, vamos ver, tá? Como vai ficar. Então, deixa eu ver aqui. Então é isso. E vamos ver o que nós pagamos esse mês, tá? Em dívidas futuras, eu coloquei do meu 13º, se vocês lembrarem, eu coloquei R$ 600 aqui, tá? Então aqui tinha 600, 700, 800, 913, tá? Aqui em apartamento, nós pagamos 679, tá? De parcela do apartamento. Para o meu sogro, eu reservei R$ 350, que é o que eu sempre reservo todo mês, tá? Para o FIES, eu paguei 171,15. Eu acho que esse é o valor fixo, tá, gente? Tá se mantendo ao longo dos meses, então a minha meta em 2025 é quitar o FIES, né? Para se livrar de uma vez dessa parcela, que vai me permitir aumentar o valor para pagar qualquer outra dívida que venha suceder, né? Minha meta de 2024 é acertar o Nubank aqui. E o Carrefour nós pagamos R$ 189. Esse mês veio parcela. Essa dívida não é minha, foi meu marido que comprou, me deu um presente, né? E comprou no meu cartão do Carrefour porque eu tinha limite, né? Então quem pagou foi ele, mas eu gosto de ir acompanhando porque se acontece alguma coisa, digamos assim, se acontece alguma coisa e ele não pode pagar, eu tenho a obrigação, né? Eu tenho que pagar, então eu gosto sempre de acompanhar o valor da dívida. Às vezes ele me pergunta quantas parcelas faltam, como é que tá, então eu gosto de acompanhar. Independência financeira. Ai, meu Deus, quanto é que eu guardei esse mês? Alguém lembra? Agora me pegou. Eu vou deixar isso aqui em branco, tá, gente? A gente não vai precisar pro projeto zero dívidas, eu acerto isso aqui mais tarde. Eu acho que foi R$ 100, tá? Mas depois a gente vê. Eu não lembro se foi 100 ou 120. Mas depois eu acerto. E aí, aqui na atualização das dívidas, eu deixei no Nubank em branco, tá? Pra gente conversar. E aí, na atualização de dívidas, eu já tenho aqui os valores. Tô puxando S, né? Desculpa, gente. Ah, eu vou ter no meu binder. Não, porque eu já tenho dinheiro guardado. Deixa eu ver aqui. Não, porque eu já vou ter mais dinheiro aqui, né? Deixa eu ver aqui. 20, 40, 60, 80, 100. Foram esses R$ 100 aqui. O resto tá direto em dinheiro da B. Eu imaginei que tinha sido R$ 100. Eu vou colocar 100 aqui, tá, gente? Se não for, vou até colocar lápis. Se não for, eu troco. Estou sibilando. Acho que é assim que fala, né? Tá, então, gente, vamos fazer atualizações dos valores aqui. As dívidas futuras, se vocês viram no meu cantinho ali dessa semana, eu tinha dois IPTUs aqui, ó. 271 e 271 e 628,83, tá? Eu tinha calculado que minhas dívidas futuras iam ser 1.975 porque eu tinha calculado de repente colocar o IPVA também, mas meu marido ficou com o IPVA e com outros valores de mais. Então, eu fiquei só com os dois IPTUs. Então, deu um valor de 900,64. Como eu tinha ali 913, nós quitamos tudo que nós devíamos com aqueles R$ 600, então aqui zerou, tá? Nós zeramos dívidas futuras. Eu quero ver se a partir do mês que vem, de janeiro, eu começo a criar um valor, uma caixinha do Nubank e guardar um valor mensal para isso, tá? Em apartamento. Na atualização do apartamento, nós estamos devendo ainda R$ 247.468,09, tá?
É incrível como a gente paga e o valor desce tão pouco porque tem muitos juros embutidos, tá? Aqui continua sendo 45 mil. Engraçado, que ninguém nunca me perguntou do porquê que eu moro numa casa e pago um apartamento. Isso é uma coisa assim que... e por que eu paguei 2 IPTUs, né? Porque ficou claro que eu paguei 2 IPTUs, são 2 imóveis. Eu moro em uma casa, mas meu marido e eu tivemos que comprar um apartamento para os meus pais morarem, porque o lugar onde eles moravam já não tinha mais condições. Eles moravam num apartamento daqueles antigos, sabe, de 4 andares sem elevador, e eles já estão muito velhos, assim, já estavam com problemas de locomoção, e tava ficando muito difícil, assim, sabe, tirar o lixo, carregar compras, eles saírem de casa, eles estavam evitando sair de casa. Minha mãe tava, que já tem uma certa idade, tava tendo que fazer muitas coisas, assim, e meu marido e eu, nós dois conversamos, e nós decidimos, então, nós estávamos guardando para comprar um carro, e aí nós demos o dinheiro do carro para comprar um apartamento para os meus pais morarem, né? Então, nós estamos pagando, isso vai ser um patrimônio futuro, que a gente vai se mudar para lá. Tomara que demore muitos anos, né, para isso acontecer. Mas nós decidimos, nós vimos uma excelente oportunidade, né, não foi uma coisa assim, nós vimos uma excelente oportunidade e compramos esse apartamento, eles estão morando lá hoje, tá? Então, por isso que existe o IPTU de um apartamento e de uma casa nas minhas contas. E por isso que é tão importante também comprarmos um carro agora, porque era um desejo muito grande do meu marido e ele abriu mão desse desejo, dessa vontade, dessa necessidade de comprar um carro para que os meus pais pudessem morar bem. Então, tipo, acho que o mínimo que eu posso fazer é me esforçar o máximo possível pra gente realizar esse desejo, esse sonho dele de trocar o carro, né? Além do fato que economicamente ele tá dando muitas despesas de mecânico, né? Então, enfim. Fecha parênteses, vamos ao FIES, que é a nossa meta de 2025, quitá-lo, 5.699,47. 47, cadê? Vamos lá. São 7. Nubank eu vou pular. E o Carrefour, eu fiz os cálculos e eu estou devendo 2.392,16, tá? Nós pagamos 189. Daí, o Nubank... Cadê? Peraí. Aqui. Eu tava procurando e tá atrás de mim. O Nubank, nós estávamos devendo 1.223,79, tá? Então, é 1.223 ou 1.273? Espera aí, gente. Vou somar essas parcelas aqui. Quatro, 8, 7 com 49. Mais 362 com 12. Mais 242 com 7. Mais 93 com 39. Mais 38 com 72. 1.223 com 79. É isso aí. Nós devíamos isso, tá? Daí, nós vamos diminuir essa antecipação de parcela que eu fiz com décimo, tá? Menos 362, menos 534 com 81, menos... Daí eu fiz uma outra antecipação de parcela de 319,66. E eu quitei, como vocês podem ver, ficou faltando 7,32, que deve ter sido dos descontos que eu tive por ter antecipado parcelas, então eu não tenho mais esse 7,36. Por isso, eu quitei as parcelas do meu cartão de crédito, nós zeramos as parcelas do Nubank, não devo mais nada pro cartão de crédito. Uhul!
Comemorem, celebrem comigo. Por favor, deixe seu comentário aí. Deixe um emoji, celebre comigo, se alegre comigo, porque nós batemos a nossa meta de 2024. Eu imaginei que a gente ia conseguir fazer, mas eu não quis. Como eu tinha essa preocupação com as dívidas futuras, eu não tinha conversado com meu marido ainda sobre PVA e PTU. Eu tinha que me preparar para lançar para cá e não para lançar para cá, né? Então, eu preferi adiar e não ficar tão apertada ou parcelar IPTU, né? Como ele ficou com IPVA, eu tive a folga necessária para jogar esse dinheiro no meu 13º para quitar e zerar o projeto. Muito agradecida por todos vocês que me acompanharam até aqui. Nós pagamos... Opa! Não, fiz ao contrário. Espera que isso aqui é 0. Eu vou passar o Errorex depois. Fiquei até emocionada aqui. Isso aqui é 0. E aqui, Nubank... Ah, não, aqui era 100. E aqui... Tinha uma borracha aqui em algum lugar. Fiz tudo errado, gente. Deixa eu ver, tem uma borracha aqui, ó. Na ponta do lapiseira. Aqui sim, nós vamos colocar 1.223,79, certo? Quitamos o valor do Nubank. Uhul! Ai, sério, gente, é muito bom isso, tá? Deixa eu tirar aqui, pra não misturar. E era isso. Pessoas do meu Brasil. Ano que vem tem mais. 2025 vai ser o ano que nós vamos fazer grandes mudanças, que seja um ano de prosperidade para vocês, que o projeto Zero Dívidas de vocês andem cada vez mais, é o que meu desejo, tá? E agora eu vou... E era isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!